Olá, meus irmãos, um bom dia espiritual. Hoje, 23 de setembro de 2020. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do O Livro dos Espíritos. Nós estamos no assunto a vida no mundo espiritual. Consta no segunda parte do livro, 6º capítulo. E nós vamos estudar o tópico relativo: ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Vamos fazer a nossa prece de iniciação. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecimento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Agradecemos primeiramente por estarmos encarnados e as forças necessárias que tem nos dado para cumprir com nossas provas, nossas tarefas, assim como nós prometemos quando nós estávamos no prelúdio à reencarnação. Continua, Pai, assim, com as forças necessárias, nos dando para a realização das nossas provas. E assim, com a Tua permissão, Pai Celestial, agradecemos mais uma vez e com a Tua permissão vamos dar início à nossa tarefa na manhã de hoje. Que assim seja. Vamos ver as questões que Kardec fez aos espíritos superiores. Na questão 257, é relativo à percepção da dor. O corpo físico é um instrumento da dor. Se ele não é a causa primeira da dor, é pelo menos a sua causa imediata. O espírito tem a percepção da dor, mas essa percepção é apenas um efeito. A lembrança que o espírito conserva no período em que ele ficou encarnado pode ser muito dolorosa, mas não provoca ação física no perispírito. De fato, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos do perispírito. O espírito não pode se congelar nem se queimar. Não vemos todos os dias a preocupação de um mal físico produzir a consequência desse mal e, em alguns casos, até mesmo provocar a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentirem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor, e sim no cérebro, que conservou a impressão da dor. Portanto, podemos supor que uma sensação semelhante ocorra com o espírito que sente dor após a morte. Mas vamos ver algo sobre o que seja o perispírito. É uma recordação. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como nas aparições vaporosas,
ou tangíveis. No estado em que o espírito se encontra no momento da morte, na ideia que manifesta com frequência de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos martirizados, dos que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos, vieram esclarecer a questão da sensação dos espíritos, dando lugar às explicações que resumimos a seguir. O perispírito é o vínculo, é a ligação que une o espírito ao corpo físico. O espírito é quem o forma, retirando elementos do meio ambiente e do fluido cósmico universal. Ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade, do fluido magnético e até de alguma quantidade de matéria inerte. Poderíamos dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, matéria puríssima. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque a vida intelectual reside no espírito. O perispírito também é o agente das sensações exteriores. No corpo físico, essas sensações estão localizadas em órgãos específicos, que servem de canais condutores dessas sensações. Após a morte do corpo, as sensações se tornam generalizadas. É por isso que o espírito não diz que lhe dói mais a cabeça do que os pés. É preciso não confundir as sensações do perispírito, que se tornou livre após o desencarne, com as do corpo físico. As sensações do corpo devem servir apenas como termo de comparação e não como ainda fossem reais. Liberto do corpo físico, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é aquele do corpo físico. Entretanto, não é o sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, por exemplo, pois que ele ainda se queixa de frio e calor. Apesar dessa queixa, o espírito não sofre mais no inverno do que no verão. Já vimos espíritos atravessarem chamas sem sofrer de algo, né? O que mostra que a temperatura não causa neles qualquer impressão. A dor que sente não é a dor física propriamente dita. É um sentimento íntimo muito vago, que o próprio espírito não compreende bem, uma vez que a dor está mais localizada em algum órgão e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança de que uma realidade, mas é uma lembrança igualmente dolorosa. Algumas vezes, entretanto, existe mais que simples lembrança, como veremos a seguir nos próximos tópicos. Bem, meus irmãos, então, como vimos anteriormente, o perispírito é uma matéria sutil, ectesiada, em volta da energia do espírito. E o espírito é puramente energia. E então, todas as sensações do corpo físico é passado para o perispírito. O perispírito é uma imagem do corpo físico.
O que existe de órgãos no corpo físico, existe a imagem perispiritual. Decorrente dessa propriedade, vejam que, por exemplo, aquele que desencarna com deficiência respiratória tem seus pulmões altamente comprometidos, por exemplo, um CA, decorrente de que a criatura humana era fumante. E a parte interna, externa dos pulmões estão impregnados de substâncias tóxicas, nicotina, por exemplo, dando a causa a doença. Isso aí passa para o perispírito, fica também impregnado as energias da doença no perispírito. É assim. E ainda como exemplo, consequentemente, ao encarnar-se, ele leva essas energias para a parte da matéria que está sendo formada. É por isso que muitas crianças nascem com processos terríveis de respiração, perturbadora, etc. Bom, meus irmãos, ao terminar o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos, com a permissão de Deus, fazermos um estudo aprofundado do perispírito, onde teremos o estudo de suas propriedades, que são várias, suas funções, e estudarmos a parte energética vital. Agradecemos assim pelo amanhã de hoje, esse estudo maravilhoso, que venhamos ter assim um aprendizado contínuo, fixando todos os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, útil não só para essa encarnação, como no mundo espiritual. Que as energias de Jesus continuem conosco, nos dando condição de equilíbrio, com muito amor e se estendendo a todo o planeta, principalmente os mais necessitados, os mais carentes. Que venhamos assim, meus irmãos, aguardar assim reflexões, comentários, e que amanhã iremos continuar nossos trabalhos com permissão de Deus. Um forte abraço fraterno.